Olá, você que ouve o programa Conversando com Luiz Saião. Aqui estão as respostas para muitas de suas perguntas. O assunto desta semana é a criação do homem. Tem alguma dúvida sobre isso? Então acompanhe o programa de hoje. Olá, ouvinte. Olá, professor Saião. Temos hoje algumas perguntas de nossos ouvintes sobre os filhos de Adão e Eva. Recebemos um e-mail de um ouvinte do Japão, do outro lado do mundo, que quer saber se Adão e Eva já tinham tido filhos ou filhas antes de pecarem e serem expulsos do jardim. Que a Bíblia só menciona filhos e as filhas de Adão antes deles saírem do jardim do Éden. Olha, André, a questão aqui é bastante complexa, né? Porque você sabe que muitas coisas nós podemos falar com bastante segurança e tranquilidade, e assim de maneira bem direta, porque você tem um texto bíblico para falar sobre aquilo. Outras coisas nós não temos uma referência específica. Mas isso não nos deixa tanto em dificuldade quando a gente raciocina junto com o texto. Algumas pessoas levantaram essa possibilidade. É possível que Adão e Eva tiveram filhos antes de pecarem, e isso resolveria alguns problemas, por exemplo, né, que eles teriam tido já filhos que já estariam povoando o mundo antes, e quando as coisas começam a se complicar com o homem, já existe uma população maior, né? A Bíblia não menciona o nascimento de nenhum filho, e aí nós começamos a raciocinar. Se Adão e Eva tiveram filho antes do pecado, isso se esperaria que fosse mencionado no texto bíblico. É muito estranho que o primeiro bebê da história humana, já que Adão foi criado diretamente por Deus e Eva também, o primeiro bebê não fosse nem mencionado, nem tivesse significado na Bíblia. Então isso torna essa hipótese pouco provável. Nós temos uma referência em Gênesis 5:4 que Adão e Eva tiveram muitos filhos e filhas, mas isso necessariamente depois do pecado. A principal razão por que é muito complicado admitir o nascimento de algum filho ou filha de Adão e Eva antes do pecado é, se isso for o fato, nós teremos aqui um grande problema. Teremos uma parte da humanidade não atingida pelo pecado, já que Adão e Eva pecaram e o pecado passou a todos os seus descendentes. Aqueles que teriam nascido então antes do pecado não estariam assim contaminados, atingidos pelo mal que entrou no mundo. Aí a coisa fica muito estranha. Imagina só, uma parte da humanidade com pecado, outra parte sem pecado, e aí um casa com o outro, se encontra lá, será que vai metade pecado, metade com pecado, metade sem? Então as complicações dessa suposição são muito problemáticas. Então o silêncio bíblico e a dificuldade de admitir que nós tínhamos aqui no Antigo Testamento pessoas que seriam descendentes de Adão sem pecado, trazem aí problemas irreconciliáveis com toda a doutrina bíblica a respeito da universalidade do pecado e necessidade de salvação. Portanto, diante disso, devemos dizer com bastante determinação que Adão e Eva não tiveram filhos antes do pecado. Muito bom, o nosso ouvinte do Japão tem ainda outra pergunta. Ele estava inspirado, professor Saião. De onde vieram as mulheres de Caim e de Sete? Pois é, André, essa pergunta é muito fácil de responder. A resposta é simples: não sabemos. Não é possível definir porque a Bíblia não diz, né, com quem o Caim casou. Ninguém foi ao casamento, nem tirou fotos, não tem qualquer referência a isso. A pergunta, de qualquer maneira, ela é importante. A única maneira que nós temos, né, nem tudo na Bíblia está assim facilitado para nós em todas as questões, algumas permanecem difíceis e são problemáticas, esta é uma delas. O que nós temos é a referência que Adão e Eva tiveram muitos filhos e filhas. Não foi só, porque a gente sabe, né? Primeiro Caim, né? Depois vem Abel, Abel morre,
E finalmente temos Sete, que substitui Abel. E eles se casam e têm filhos. Com quem eles se casaram? Nós temos duas possibilidades. Ou eles se casaram com irmãs, que nessa altura da história era permitido e tornou-se proibitivo depois, como é o caso de coisas que eram proibidas no tempo da lei e que hoje, no tempo da graça, são entendidas de maneira diferente, como as leis, por exemplo, dietéticas, de o que se pode comer e o que não se pode comer. Ou então eles se casaram com sobrinhas, talvez alguma filha de um seu próprio irmão. Essa possibilidade existe no caso de Caim, né? Nós não temos uma resposta definitiva e clara no texto bíblico, são as possibilidades, as tentativas de responder a essa pergunta complicada que de fato aí nos é enviada e tem como resposta estas possibilidades plausíveis, mas não completamente explicadas. Talvez na Biblioteca Celestial, quando chegarmos lá, devemos ter uma resposta mais aprofundada sobre essa questão. A editora Agnus publicou, não faz tanto tempo, um livro muito importante. Nós estamos estudando aqui sobre a criação do homem e da mulher, mas a pergunta é como é que os dois devem se relacionar? Qual é o segredo do bom relacionamento? Você não pode perder o livro de David Clarke, um livro que fala a respeito disso. Veja só que título tão especial. Os homens são ostras e as mulheres pés de cabra. Às vezes a comunicação funciona assim. Editora Agnus, um livro prático, objetivo, com 256 páginas. Adquira o quanto antes, será muito bom para você e sua família. E a última pergunta do programa de hoje vem do Edson de Curitiba, no Paraná. Ele quer saber em que momento da criação os anjos entram e a guerra de Satanás contra Deus. Ela aconteceu em que momento? Antes do homem pecar? Depois? Olha só, os nossos ouvintes aí estão bem afiados, bem aí informados. De fato, nós temos muitas referências na Bíblia a anjos. E nós não temos, é interessante isso, referências assim tão detalhadas sobre como foi a criação dos anjos. Nós temos uma referência importante em Colossenses capítulo 1, verso 16, falando sobre Cristo, diz que nele, ou por ele, foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. E aí ele vai detalhar e diz, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Essas palavras, tronos, soberanias, poderes e autoridade, têm aqui sentido de poderes espirituais. Então é um texto diretamente aqui falando sobre a criação dos anjos. No entanto, não temos informação do momento exato quando os anjos são criados. As indicações é que eles são criados antes do ser humano, porque todo mundo sabe que a Apocalipse vai dizer claramente que Satanás é a antiga serpente. Não há dúvida que a serpente de Gênesis 3 está diretamente associada a Satanás. Agora, quando é que Satanás caiu? Quando é que ele se levantou contra Deus? Quando é que ele propriamente caiu em pecado? Como é que nós podemos observar este detalhe aí da história bíblica? Nós não temos uma referência clara sobre a data em que isso aconteceu. O único texto bem direto, objetivo sobre a queda de Satanás está em Lucas 10, 18, quando Jesus afirma que viu Satanás cair do céu como um raio. É a única referência, mostrando que de fato um anjo poderoso, especial, caiu e está relacionado com a tentação que o homem sofreu. Agora, se ele caiu um pouco antes ou próximo do momento em que a tentação aconteceu para o homem, nós não temos condições de saber. Alguns outros textos são mencionados na Bíblia, um é Isaías capítulo 14, a partir do verso 12, também Ezequiel 28. Aqueles textos falam especialmente de Tiro e da Babilônia.
Mas as referências que são mencionadas ali, especialmente em Ezequiel 28, mostram que por trás do poderio, do orgulho do rei, poderia haver uma espécie de inspiração espiritual, que era uma coisa que se acreditava na antiguidade. Então, mesmo que o texto esteja falando diretamente dos antigos monarcas, ele parece estar revelando aquilo que é uma das características fundamentais de Satanás, que é querer ser como Deus, a razão da sua rebelião e o tipo de tentação que ele faz para Adão e Eva ali no Jardim do Éden. Então não temos detalhes de quando isso aconteceu. Sabemos que os anjos foram criados antes do ser humano, que eles caíram antes um pouco ou talvez muito antes do próprio homem ser tentado e que de fato esses seres caídos não têm restauração e recuperação e permanecem aí em guerra contra a obra de Deus. Por isso que falamos no Novo Testamento de Satanás e os demônios chamados ali de seus anjos. Este foi o programa Conversando com Luiz Saião. Produção e apresentação André Castilho e Luiz Saião. Locução Beltrão. Realização Transmundial. Envie você também suas perguntas para conversando@transmundial.com.br ou escreva para a Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970 São Paulo, capital. E até o próximo programa.